Buscando levar uma vida normal, Jang Hao-yu vive com suas estatísticas feias sob controle. No entanto, um dia, ele come por engano um chocolate mágico do amor que faz com que um monte de mulheres problemáticas se apaixonem por ele. Agora, ele é forçado a satisfazer os desejos ocultos delas com seu segredo de 308 de poder cerebral. Hao-yu é um aluno normal do ensino médio sem talentos excepcionais, exceto por seu rosto feio. No entanto, ele está bastante satisfeito com uma vida normal e entediante que pode ser comparada a uma nuvem no céu. Pouco tempo depois, uma jovem deusa em sua escola, Shue Zitong, aparece com um movimento muito refinado. Literalmente todos os idiotas inúteis começam a babar por sua beleza, mas ela se aproxima do garoto invisível da classe. Com uma expressão muito embaraçosa, ela coloca a mão dele em sua barriga e diz que eles o apoiarão. De repente, um choque semelhante ao de uma bomba nuclear abala-o profundamente. Naturalmente, Hao-yu nega saber que perdeu a virgindade apenas assistindo algo online. No entanto, Zitong deixa claro que ela e seu filho de 3 meses sabem que ele é o pai. A esta altura, o resto da turma, que agora se transformou em um oceano de brutos, quer arrancar suas entranhas por manchar sua deusa. Além disso, sua contínua recusa aos fatos leva todos a assinar sua sentença de morte. Imediatamente, ele leva Zitong para fora da sala de aula, sabendo que todos estarão atrás dele. Depois de se retirar para um canto em segurança, ele descobre que seus colegas compartilharam essa informação pela internet. Naquele momento, Zitong diz a ele que o filho deles tem pernas pequenas, ou seja, não pode correr muito longe. Ao mesmo tempo, ele recebe uma chamada da sala dos professores. No final, ele diz para ela esperar por ele no terraço, enquanto ele joga Crash Bandicoot com o resto da turma. Depois de uma longa perseguição, ele percebe que correr não é a opção lógica. Ele agarra a vassoura de uma senhora idosa e consegue encontrar um canto de confusão total. Sem escolha, Hao-yu faz uma parada repentina e uma pose legal que faz todos rirem. Embora as coisas mudem rapidamente, ele joga a vassoura em direção aos estudantes e derruba todos com um só golpe. Assim que ele pensou que todos os seus problemas estavam resolvidos, uma mão surge do lado e o puxa para o banheiro feminino. Do nada, ele se vê fazendo nas calças por causa das duas monstruosas medalhistas de ouro olímpico olhando para ele. Naquele momento, Tang Xuan acerta o rosto dele com uma bola de futebol. Apesar do rosto bonito e do corpo feio, ela está extremamente ciumenta sobre a notícia de que ele engravidou a deusa da escola. Para esclarecer a situação, Hao-yu revela cuidadosamente que eles nem se conhecem direito. No entanto, Xuan assume que ele está se referindo ao relacionamento com ela. De coração partido, ela o lembra que Hao-yu costumava chamá-lo pelo apelido dela, mas agora as coisas estão bem diferentes. Ela o agarra pelo saco e pede para ele contar a verdade ou algo vai esmagar ali. Depois de esclarecer a situação, ele sai do banheiro sob a proteção de Xuan e dos outros 2 construtores. Ao mesmo tempo, Lin Yuan corre para abraçá-lo, o que dá aos paparazzi algum novo material para trabalhar. Para adicionar combustível ao fogo, Yuan implora para que ele volte para casa porque suas 2 filhas sentem muita falta dele. Sem dar-lhe um momento para falar, Yuan começa a bater em sua cabeça com um livro velho. No entanto, Xuan interrompe a força no meio, dizendo que ela é a única com os direitos autorais para matá-lo. A discussão deles dá a ele a oportunidade perfeita para escapar da situação. Ainda assim, um dos paparazzi grita em voz alta que Hao-yu escapou. A perseguição estilo Tom e Jerry continua até a noite, forçando-o a escapar para o telhado. Lá, todas as 3 garotas e os repórteres o confrontam sobre a verdade. Sem ter para onde correr, Hao-yu afirma que não conhece nenhuma das garotas. Além disso, ele vai pular do telhado para provar sua inocência. No entanto, nenhum dos chamados repórteres acreditou em sua história e o forçou a desistir. No caminho para baixo, ele percebe que o tempo parou ao seu redor e o impacto da queda foi reduzido. Depois disso, um cupido desce até ele revelando que ele comeu o chocolate cupido que foi deixado na varanda. O chocolate força as águas a desenvolverem sentimentos um pelo outro. Enfim, o cupido se revela ao deus do amor, Meitada, que faz casais se apaixonarem em todo o mundo. Além disso, essa garota do OnlyFans tem a audácia de dizer a Hao-yu que nenhuma gratidão é esperada dele. Naturalmente, ele tenta fazê-la entender e diz que sua vida está arruinada por causa de um chocolate estúpido. Nesse ritmo, ele sabe que os tumultos na escola continuarão, e mais cedo ou mais tarde alguém vai executá-lo por engravidar 3 garotas. Ele também pode ser expulso da escola, o que honestamente deveria ser a menor de suas preocupações. Embora Tada ache que ele é apenas um Logan Paul exagerado porque os outros podem gostar da vida dele. Antes de partir, ela revela que o efeito mágico sobre as garotas pode ser levantado se Hao-yu realizar um de seus desejos. Ainda assim, ele grita com ela, dizendo que Tada deveria atender seus pedidos com seus poderes divinos. De repente, o tempo da perseguição ao rato começa de novo. Preocupadas com ele, Xuan e Lian descem as escadas apenas para descobrir que ele desapareceu magicamente. Por trás da árvore, ele percebe que as 2 meninas têm algum problema entre elas. Ainda assim, ele se pergunta por que Zitong não as seguiu escada abaixo. Instantaneamente, Hao-yu pensa que Zitong pode estar chorando no telhado, achando que ele é um playboy que gosta de se envolver com várias mulheres. Ele pensa que ela pode pular do telhado para provar seu amor, assim como ele. Como esperado, Hao-yu a encontra chorando no canto do telhado, pensando que ele está morto. Para animá-la, ele a convida para acompanhá-lo em uma jornada misteriosa, que aos olhos de Zitong conta como um encontro. Inesperadamente, o lugar misterioso acaba sendo a clínica do ginecologista. Lá na sala de espera, um casal sentado atrás dele comenta que a geração mais jovem não tem vergonha, fazendo com que ele fique super desconfortável.
Momentos depois, Zitong se junta a ele no banco com uma atitude alegre, dizendo que Haoi é uma pessoa gentil por ter vindo com ela. Poucos minutos depois, os resultados do teste chegam com um grande negativo no canto inferior esquerdo. Instantaneamente, Zitong fica triste porque seu sonho não se tornará realidade. Mas Haoi dança como Michael Jackson ao fundo. Apesar de se sentir uma fracassada, Zitong não fica deprimida e assegura a ele que na próxima vez ela definitivamente ficará grávida. Além disso, ela se agarra a ele e pede para acompanhá-la ao mercado para comprar algumas coisas que podem ajudá-los a alcançar seu objetivo. No entanto, Haoi faz ela perceber que eles devem voltar para casa para evitar problemas com os pais. Sendo um cavalheiro, ele a acompanha até em casa e descobre que Zitong vem de uma família muito rica. Ao entrarem na mansão, ela o lembra da primeira vez que Haoi visitou a casa deles para propor casamento. Aparentemente, a magia do bolo criou algumas memórias falsas em que Haoi veio à casa dela e conversou com seu pai. Ele afirma que Zitong sempre será feliz com ele, mesmo que ele seja apenas um faxineiro. Na porta, o mordomo de Zitong os cumprimenta e o acompanha para dentro. Ela revela que o pai de Zitong raramente está em casa devido a negócios. Do nada, um dos empregados recebe uma ligação da escola informando sobre toda a história das palmas falsas. Imediatamente, todos os empregados, parecidos com seguranças, começam a bater nele. No meio da sessão de terapia, Zitong declara em alto e bom som que ambos se amam, alimentando o incêndio deles. Ela continua falando bobagens que só aumentam ainda mais a intenção assassina deles. Após 3 rodadas consecutivas de ser espancado, Zitong o leva para o quarto para mantê-lo seguro. Dentro da sala, Haoi percebe que ela tem feito todos os dias que seu pai passou com ela. Com grandes bolas de fogo, ele sai e fala com o pai dela, dizendo-lhe que ele engravidou sua filha. De repente, a atitude de todos os criados muda ao perceberem que Haoi é um sigma masculino. No entanto, as coisas não param por aí, pois o mestre da casa chega como o verdadeiro chefe do mundo. Neste ponto, Haoi está prestes a perder o controle e fugir da casa. No entanto, ele deve ver isso até o fim. Com uma aura forte e um verdadeiro exército ao seu redor, Tio Shi se aproxima para apreciar a coragem que Haoi demonstrou. Isso faz com que ele sinta que sua vida não está mais em perigo, mas o Tio Shi ordena que seu exército acabe com ele, porque não há chance de ele sair vivo da mansão. Para acabar com o mal-entendido, Zitong apresenta os resultados negativos do teste. Naturalmente, ele ordena que seus homens parem e pergunta o que Haoi está fazendo. Mostrando a mesma coragem de antes, Haoi explica que não teria voltado para casa se não tivesse feito essas coisas. Apesar de fornecer uma casa de luxo, empregados e comida ilimitada, o Tio Shi esqueceu que sua filha precisava dele mais do que tudo. Instintivamente, o Tio Shi agarra furiosamente a gola dele para lembrar que seu pai não lhe deu nenhuma das coisas luxuosas. Naquele momento, Haoi mostra a ele o calendário em que Zitong escreveu que sua melhor memória era comer comida com seu pai. Essa súbita revelação o choca profundamente, fazendo-o congelar. Ver sua performance digna de Oscar faz Zitong e o resto da plateia se emocionarem. Após este evento, Haoi sai correndo por todo o quarteirão, pensando que os homens o seguirão até lá. De repente, Zitong aparece por trás, dizendo que este é apenas o quintal da casa dela. Para mostrar sua gratidão, ela o beija apaixonadamente, o que acaba quebrando do feitiço sobre ela. Naquele momento, Tada aparece na frente dele, informando-o sobre o ocorrido. Ainda assim, ela nunca imaginou que Haoi seria determinado o suficiente para realizar algo assim. Evidentemente, ele se sente triste que seu tempo com Zitong chegou ao fim, mas pelo menos não a encontrará triste. Após perceber que tudo acabou, Haoi volta para casa apenas para encontrar cartazes dele pela cidade. Aparentemente, Yuan contou ao mundo que ela e suas 2 filhas estão com saudades dele. No final, ele não tem escolha a não ser se esconder na sala de aula após o horário escolar. Algum tempo depois, ele acorda com o cheiro do cabelo de Zitong, apenas para encontrá-la na sua frente com a mesma expressão. De forma bastante inesperada, ela pede para andarem juntos depois da escola a partir de amanhã. Confuso com a situação, Haoi grita por ajuda de Tada para explicar a situação complicada. Sem demora, ela desce dos céus para revelar que as memórias falsas que foram colocadas nela foram removidas. No entanto, as lembranças normais dos 2 dias que passaram juntos ainda estão intactas. Isso significa que os sentimentos dela por ele são reais. Bem, neste ponto, Haoi sabe que nada pode ser feito a respeito, e então ele concorda em caminhar para casa com ela. Do nada, Xueliang invade a porta da sala de aula com uma espada gigante. Sem qualquer aviso prévio, ela o beija no estilo francês, deixando claro que ela faz parte do harém. Logo depois, a mãe dela aparece na sala de aula, dizendo que eles deveriam voltar para a América. No entanto, Xueli insiste que não sairá do lado dele, não importa o custo. Após uma longa briga entre os dois, a mãe dela desiste e deixa Xueli aos cuidados dele. No final das contas, ele percebe que Xueli estar com ele o tempo todo significa que ele acabará morrendo por suas mãos. Ao mesmo tempo, Tada aparece na cena perguntando se Xueli também comeu o chocolate do cupido. Acontece que Haoyu revela que Xueli é sua amiga de infância e eles sempre estiveram juntos. Ao ouvir esta notícia, Zitong pensa que cancelar o encontro de amanhã seria a melhor decisão, já que se intrometer entre amigos de infância não é a coisa certa a fazer. No entanto, Haoyu muda de ideia ao perguntar sobre o horário e o local do encontro, o que instantaneamente a anima. No caminho para cima, Xuan de repente dá um tapa nele e diz que eles estão terminando. Depois de deixar tudo claro, ela desce as escadas com uma atitude de moleca. No entanto, Haoyu fica muito irritado com toda a situação, dizendo que Xuan não encontrará ninguém com essa atitude. Além disso, ele não está nem aí para terminar o relacionamento. Apesar de tal explosão, Xuan não demonstra nenhuma reação e vai embora.
Momentos depois, Tada aparece na frente dele preocupada com a situação que está se desenrolando. À medida que a conversa avança, ele pensa que terminar com todas as meninas resolveria todos os seus problemas. No entanto, Tada revela que terminar com alguém enquanto o efeito do chocolate está ativo significa que o pior desfecho possível ocorrerá. Ele então percebe que Xuan pode fazer algo estúpido, como cometer suicídio. Por outro lado, ela desconta sua raiva forçando um casal de estudantes a competir em uma batalha de flexões. Embora nenhum dos meninos consiga vencê-la em uma competição de condicionamento físico. Como punição, Xuan começa a bombardeá-los com muita água e insultos. Ao mesmo tempo, Hallyu chega a tempo de salvar os pobres garotos de suas punições. Ele adota uma postura contra o feminismo, dizendo que esse tipo de atitude não é aceitável na sociedade. No entanto, Quan continua molhando os garotos e ignora tudo o que ele diz, pois as coisas entre eles já terminaram. No final, ele é forçado a agir e acaba derrubando água nela. Naquele mesmo instante, Quan lentamente se aproxima dele, fazendo Hallyu e o resto do Oi pensarem que é o último dia deles na Terra. No entanto, por algum motivo, ela não segue com suas intenções e se afasta. Imediatamente, ele se torna um novo herói da justiça que ajudou o menino pobre a enfrentar o valentão. Até os meninos comentam que Xuan tem agido de forma estranha desde esta manhã, o que preocupa Hallyu mais do que antes. Durante o fim de semana, Xuan toma um banho enquanto se lembra de todos os seus sentimentos por ele. Enquanto suas lágrimas caem em sua mão, ela decide que um novo dia a espera lá fora. Enquanto isso, Hallyu olha para o relógio e percebe que está atrasado para o encontro. Para piorar, Xueli, que por algum motivo está na cama com ele, pega a chave e tranca a porta do lado de fora. Ela também diz aos pais dele que Hallyu vai passar o dia se divertindo com sua coleção. Ainda assim, o pai dele insiste que Quelly é uma boa moça, especialmente porque está cuidando do filho deles de várias maneiras. No final, ele corajosamente usa a varanda para escapar do quarto pela casa do vizinho. Mesmo assim, a garotinha na outra casa assume que ele é algum tipo de esquisito que gosta de idades. Por outro lado, Zitong pensa que Hallyu esqueceu do encontro com ela e pode estar flertando com Xueli. Felizmente, Hallyu chega a tempo, dizendo que se atrasou devido a problemas familiares. Com isso, os dois se sentam em um café próximo para tomar alguma coisa. Surpreendentemente, Hallyu achou que o encontro seria como no anime, onde a garota hesitante confessa seus sentimentos, mas na realidade está cheio de constrangimento. Ao mesmo tempo, Zitong tenta muito falar algo, mas sua timidez atrapalha. Hallyu percebe isso e pergunta por que ela está toda vermelha e corada, o que só aumenta o constrangimento no ar. No meio disso, Hallyu se arrepende de não ter se preparado para o encontro e amaldiçoa sua má sorte por tudo. De repente, ele se lembra que um festival de anime está acontecendo nas proximidades e sugere que eles deveriam visitá-lo. De volta à casa, Xueli volta com alguns livros, apenas para descobrir que ele escapou pela porta dos fundos. Diferente das outras meninas, ela está animada porque ele quer brincar de esconde-esconde. No festival, todos os fotógrafos começam a olhar para Zitong por sua beleza. Ela tenta segurar a mão dele, mas mais uma vez, a timidez atrapalha as coisas. De repente, um grupo de fotógrafos corre para uma cosplayer em uma roupa de empregada. Inesperadamente, a fofa cosplayer revela-se ser a aluna Dong Xuan. Naturalmente, ambos ficam surpresos ao se verem no festival devido às suas personalidades respectivas. Sem querer, os dois se encontram no meio da filmagem ao lado de Xuan. Todos os loucos desesperados pegam fogo ao coletar um monte de novos dados para se livrar. Entre a multidão, Xuan percebe que seus dois amigos de escola também estão lá, o que a obriga a fugir com os dois. Enquanto isso, do lado de fora, um novo cosplayer surpreende a multidão ao trazer uma arma gigante para o show. De volta ao camarim, Hallyu começa a provocar Xuan por ser uma garota com tais fantasias. No entanto, ela se recusa a ouvir um idiota frio como ele. Ainda assim, ele pensa que o cosplay fica muito bem nela e que ela deveria compartilhar a verdade sobre seu hobby com todos na escola. No entanto, Xuan refuta seu argumento porque várias colegas a veem como modelo. Tudo começou no primeiro dia de aula quando os nerds idiotas do clube de jornal começaram a intimidar duas garotas feias. Aqueles idiotas formaram um grupo inteiro de garotos apenas para intimidá-las dia após dia com água, que é muito parecida com ela. No entanto, um dia ela ficou irritada com a atitude deles e decidiu tomar a iniciativa e dar uma lição. Agora, ela não pode revelar a verdade para todos na escola, pois eles começaram a acusá-la de seduzir homens como outras mulheres. De repente, o comentarista anuncia que a competição de cosplay vai começar em breve. Infelizmente, Xuan revela que a competição requer 3 membros em cada equipe se alguém quiser participar. Obviamente, Zitong menciona o fato de que os 3 podem participar com uma pequena mudança. Neste ponto, Hallyu percebe que essas garotas podem estar tramando algo que pode colocar sua masculinidade em perigo. Exatamente como esperado, os dois o puxam para o vestiário para violar seus direitos. Simultaneamente, Xueli espreita na sala apenas para ouvir alguns sons e momentos estranhos vindos do vestiário. Enquanto isso, dentro da sala, as duas garotas trabalham sua mágica no homem já questionável, de tal forma que começam a ficar com inveja de sua beleza. Momentos depois, ele sai em frente ao espelho com leggings apertadas e cabelo dourado. Sinceramente, ele sente vontade de vomitar no chão à primeira vista. Ao mesmo tempo, Xueli consegue tirar algumas fotos dele na roupa, que serão usadas para chantagem. Ainda assim, ela também acha que Hallyu é o crossdresser mais fofo da sala. Alguns momentos depois, Xuan vai trocar de roupa apenas para descobrir que alguém danificou intencionalmente seu figurino com um objeto afiado. Hallyu tenta consolá-la, dizendo que ela deveria apenas participar com o mesmo figurino ao invés de se sentir triste por um acidente. No entanto, Xuan entende mal e assume que ele está insinuando que o vestido não vai combinar com sua personalidade forte. Com a confiança abalada, ela os deixa pendurados e sai correndo para algum lugar com os olhos cheios de lágrimas.
Zitong explica que o terno foi feito à mão por ela mesma, o que o tornaria insubstituível aos olhos de Xuan. Ainda assim, Hao-Yu pega a mão de Zitong e segue em frente com a intenção de vencer a competição. Algum tempo depois, ele vai ao banheiro masculino com a mesma roupa, o que já é algo em si. Do nada, Tada entra na cena e comenta sobre seu gosto por se vestir como uma garota coelho. Conforme a conversa avança, ele menciona que o público precisa ser surpreendido por ele se quiser ganhar a conversa. Mais tarde no palco, Hao-Wei tropeça e se faz de bobo na frente de todos os malucos. Ainda assim, ele consegue se recuperar completamente fazendo uma expressão fofa. Depois dessa rodada bem sucedida, Hao-Wei é forçado a adiar sua entrada no terceiro estágio do grupo por causa do desaparecimento de Xuan. Eventualmente, o organizador se cansa de suas desculpas e declara que ele deve ir ao palco em breve. Caso contrário, sua equipe será desqualificada do evento. Sem outra escolha, ele marcha sozinho para o palco e começa a cantar uma música, esperando que sua fofura lhes dê material suficiente para se safarem. No entanto, os desgraçados se recusam a saciar sua sede pela figura única dele. Em vez disso, exigem assistir Xuan. Esse comportamento rebelde da multidão encheu de alegria as 3 garotas que rasgaram o figurino de Xuan. No final, ele volta à sua voz masculina para atrair a atenção do público em 1 segundo. Depois disso, ele menciona que um amigo e eles se reuniram para este festival de anime. No entanto, ninguém sabe a quantidade de dor que ela teve que sofrer apenas para proteger seu ego. Ele só descobriu o hobby de cosplay dela há apenas algumas horas. Mesmo estando chocado no início, ele quer dizer a ela que fazer cosplay revela sua verdadeira beleza. No final, ele diz para ela sair das sombras e deixar sua beleza radiante brilhar para o mundo. Esse discurso a faz chorar novamente, mas de repente a superfície se rompe por baixo, levando a uma situação inesperada. Todos gritam e entram em pânico, pensando que alguém vai se machucar. No entanto, de repente uma luz estranha aparece do nada, que magicamente muda as roupas de ambos. Do nada, Hao-Wei a segura em um vestido de noiva branco, enquanto ele está em uma fantasia de vampiro. O choque e a empolgação fazem a multidão enlouquecer e gritar, o que força o apresentador a anunciá-los como os vencedores do festival deste ano. Tanto o apresentador quanto Xuan insistem em saber o segredo por trás de suas técnicas, mas Hao-Wei mantém os lábios selados. Por outro lado, Tada respira aliviada ao perceber que conseguiu chegar na situação a tempo. Por detrás das cortinas, Xuali dirige sua intenção assassina para Xuan, que supostamente o seduziu em público. Naquele momento, ela ouve as 3 meninas dizendo que elas vão apenas capturar Hao-Wei na próxima competição, o que provoca sua ira contra elas. Mesmo depois de ganhar a competição, os dois continuam discutindo sobre coisas estúpidas, como qual deles vai trocar de roupa primeiro. Naturalmente, como uma garota, Xuan diz que ela tem o direito de se trocar, mas Hao-Wei insiste que ele levará menos tempo. Além disso, suas roupas já estão penduradas dentro do provador. Apenas para desabafar sua frustração, Xuan o desequilibra, o que por sua vez desfaz o efeito mágico em ambos. No final, ela o expulsa do quarto com todas as roupas e um chinelo na cara. Ao mesmo tempo, Tada vem checar como ele está, apenas para encontrar seu elefante gigante à vista. Instantaneamente, ela se vira, explicando que deusas podem ficar cegas em situações como esta. Ainda assim, Hao-Wei está bravo com o fato de Tada ter esquecido de mencionar que as roupas mágicas tinham um limite de tempo. Isso leva a ela a revelar que suas notas eram as mais baixas entre todos os deuses no céu. Ainda assim, Hao-Wei se acalma e a tranquiliza, dizendo que as coisas não são culpa dela. Além disso, ela salvou a vida de Xuan no último segundo, o que a torna uma bênção para ele. Depois, Zatong diz que eles deveriam voltar, lembrando-o sobre o trabalho louco em casa. Ele convida Xuan para caminhar junto com eles, mas ela está mostrando sua atitude ruim mais uma vez. Depois de deixar Zatong em um local muito seguro, Hao-Wei volta para convidar Xuan para sua casa. No entanto, ela dá um tapa forte nele, dando a entender que o efeito mágico dos chocolates foi dissipado. Ainda assim, ele se pergunta quando Xuan vai parar de se esconder do mundo e se revelar. Mais tarde naquela noite, ele vai para a casa de uma garota loira para algumas aulas noturnas. Acontece que a loira que tem sido sua professora, Zairan, desde o ensino médio. Aparentemente, ele a visita ocasionalmente para conselhos e outras coisas. Como sempre, ele a encontra com roupas reveladoras, o que só significa uma coisa para ele. Além disso, a casa está tão bagunçada como sempre, e a geladeira está vazia, o que indica que ela não mudou nada. Além disso, ela continua bebendo cerveja como se viesse das torneiras. Depois de um tempo, ela pergunta por que o talentoso Hao-Wei apareceu na casa dela a essa hora. Ela imediatamente supõe que isso tem algo a ver com a namorada frágil dele, Xuali. No entanto, ele insiste que eles são nada mais do que amigos de infância, e bem estranhos. Naquela época, Xuali era uma aluna mediana comparada a ele em todos os aspectos. Apesar de se esforçar mais, ela nunca conseguia superá-lo em coisas simples como provas, o que a fazia chorar muito. Ainda assim, ela sempre voltava à ação após um tempinho, dizendo que os resultados mudariam da próxima vez. No entanto, ela não conseguiu superá-lo nem nas próximas provas. Do nada, ela começou a se agredi-lo fisicamente por tirar notas mais altas do que ela, fazendo com que Hao-Wei se distanciasse mais. Eventualmente, Hao-Wei entendeu que a única maneira de se salvar era deliberadamente tirar uma nota mais baixa do que ela. Como esperado, esse plano dele funcionou como mágica, e eles nunca mais tiveram um desentendimento. Infelizmente, as coisas complicaram quando os dois se encontraram na mesma escola de ensino médio. Durante esse período, a família de Xuali decidiu se mudar para os Estados Unidos, e Xuali insistiu que Hao-Wei fosse com eles. Após um longo debate, os dois decidiram resolver as coisas no próximo exame prático. Sem restrições, Hao-Wei facilmente consegue a maior nota da turma e vence a aposta. Antes de partir, os dois têm uma breve briga na qual Hao-Wei destaca que não é adequado para estar com ela.
Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela o chama de idiota e se afasta. De volta ao presente, Zatonk continua olhando para o quadro de mensagens, esperando ter coragem de digitar algo. Ainda assim, no final, Hallway toma a iniciativa, fazendo-a se sentir envergonhada. Enquanto isso, no apartamento, Ran o elogia por ser um conquistador com várias mulheres. Momentos depois, ela finalmente sucumbe aos efeitos do álcool e adormece em seu colo enquanto murmura algumas palavras. Na manhã seguinte, Ran a anima, querido, dando-lhe um aumento de confiança enorme, mas isso apenas gera rumores e insultos das outras mulheres ao seu redor. Cansado dessas piadas, Hallway corre para a escola antes que alguém faça uma reclamação sobre Han. Por outro lado, na academia, os fracos notam que Xuan está de muito bom humor, diferente de seu comportamento tirânico habitual. Seus comentários só ganham a ira dela sobre eles, enquanto Xuan os empurra ao seu limite físico máximo em vários exercícios. De repente, Hallway entra na academia procurando por Xuan. Imediatamente, ela o agarra pelo pescoço e o arrasta para fora da academia para evitar uma cena na frente de todos. No entanto, ele insiste que devem conversar na frente de todas as meninas, o que a faz se preocupar. Surpreendentemente, ele desafia todas as meninas para uma competição nas próximas provas de meio de semestre, com a condição de que a perdedora complete uma tarefa dada pela vencedora. As regras da competição são bem simples. Aparentemente, ele perderá a aposta mesmo que apenas uma das meninas consiga obter uma pontuação mais alta do que ele. Além disso, a aposta também será considerada uma derrota se ele não conseguir ficar na primeira posição da classe. Evidentemente, Xuan sabe que alguém pode ter batido em sua cabeça, pois uma das garotas do grupo está entre as 5 melhores alunas. Ainda assim, as garotas ao fundo estão ansiosas para destruí-lo de uma vez por todas. Daquele dia em diante, ele esquece todas as coisas do harém e foca em seus estudos o tempo todo. Na noite antes do exame, as nuvens começam a derramar como loucas. Ao espiar pela janela, ele encontra Shuali encharcada na chuva sem guarda-chuva. Ele a puxa para o lado apenas para encontrá-la tremendo pelo fato de que alguém que ela teme está de volta. No dia dos exames, ele começa a mostrar sinais de intensa fadiga e insônia no trem. Isso ocorre porque na noite passada, ele levou Shuali em segurança para casa e passou a noite cuidando dela. No terreno da escola, ele continua bocejando como um velho chato, o que faz Zatonk se preocupar com a saúde dele. Ela pergunta se ele vai fazer a prova nesse estado, mas Hallway continua andando como se nada estivesse acontecendo. Momentos depois, Xuan sugere que deveriam cancelar a aposta devido às condições anormais dele, mas as garotas do clube insistem que os homens devem sustentar suas palavras. Ele. Isso a coloca em uma situação onde a opinião dela não importa. Ainda assim, Hallway age como um Sigma Male e ignora completamente o discurso inútil deles. Ainda, mesmo neste ponto, Quan não sabe o que está acontecendo na cabeça dele. Dentro da sala de aula, enquanto todos começam a escrever suas provas, Ran percebe que Hallway entrou em seu super foco, o que realmente a deixa super excitada. Ela também sabe que não há como pará-lo uma vez que aqueles olhos começam a encarar aquela folha de papel. Como esperado, ele não move 1 centímetro da mesa e também consegue terminar o exame antes de qualquer outra pessoa. Imediatamente, as garotas da turma acreditam que Hallway deve ter desistido, mas Xuan entende que as coisas são justamente o contrário. À noite, depois que o exame termina, Xuan vai falar com ele em particular, mas Zeton toma a iniciativa de caminhar com ele. Confiante em sua vitória, ele pede a Zeton que escolha uma roupa com ele no shopping. No dia dos resultados, as garotas se alongam confortavelmente, sabendo que definitivamente irão ganhar a aposta. No entanto, eles percebem que Xuan tem estado distraída da zona nos últimos dias. Momentos depois, Hallway vem para o ginásio e, sem sequer verificar os resultados, prevê que as garotas perderam. Como punição por perder a aposta, ele diz que Xuan deve usar a roupa de empregada na escola por 2 semanas inteiras, o que a deixa chocada. Instantaneamente, as garotas formaram uma barreira protetora na frente de Quan, afirmando que seu desejo maligno não se tornará realidade, aconteça o que acontecer. Logo depois, uma das garotas verificou os resultados na tela dela e descobriu que ela ficou entre as 5 primeiras. Mesmo assim, Hallway permanece calmo e diz às garotas para rolarem para baixo e olharem para a primeira posição. Acontece que ele conseguiu classificar-se em primeiro lugar em toda a escola e não apenas em sua turma. As garotas o acusam de trapacear, mas Hallway deixa claro que as acusações não têm efeito sobre ele. No final, ele garante que Xuan entenda o verdadeiro significado de completar uma aposta. Sem outra escolha, as garotas vão até o oficial da escola pensando que Hallway deve ter trapaceado no exame. Ainda assim, a professora verifica todas as caixas e garante a todos que as notas de Hallway são precisas. Apesar disso, todos os professores da escola e os alunos ficam impressionados com seu desempenho nos testes. No entanto, Xuan age de forma esportiva e cumpre sua parte do acordo ao aparecer na escola vestida de empregada doméstica. Enquanto a multidão enlouquece, Hallway sobe ao palco para anunciar que Xuan continuará usando a roupa por 2 semanas inteiras. Mais tarde, Hallway informa Tada que Xuan vai se acostumar mais a fazer cosplay em público ao longo de 2 semanas. De repente, Setong aparece querendo saber com quem ele está falando. De alguma forma, ele consegue mudar a direção da conversa e começar outro assunto. De repente, Xuan chega ao terraço e revela que a roupa que compraram para ela é para meninas pequenas. Inesperadamente, Zetong o abandona no campo de batalha e foge sem aviso prévio. Sem alternativa, Hallway faz um beicinho fofo e pede desculpas pela sua indiscrição, o que acalma a situação. E no dia seguinte, Tada se interessa pela situação com Shule na outra noite. Acontece que Hallway revela que seu ex-namorado foi quem a transformou em uma completa psicopata, e agora ele está de volta à cidade. Do nada, 2 garotinhas o abraçam por trás e o chamam de papai. Naturalmente, ele pergunta a Yuan sobre os 2 órfãos que o chamam de papai por algum motivo estranho. Inesperadamente, ela revela que os 2 são seus filhos nascidos dele se aplaudindo.
Essa revelação faz com que sua alma saia do corpo e um som escape, mas Tada empurra de volta para o corpo dele. Nesse ponto, Yuan quer saber se ele se esqueceu dos filhos depois de ficarem separados por tanto tempo. Em um estado de constrangimento, ele repete os nomes das crianças, que surpreendentemente estão corretos. Com uma voz muito fofa, ela pergunta se ele vai voltar para casa hoje à noite para o jantar porque as crianças sentem sua falta. Hao-Wei se vira para as crianças que estão ansiosas para passar tempo com eles, e também estão com muita fome. No final, ele diz para esperarem fora da escola por um tempo devido a algum trabalho. Além disso, ele garante que as crianças o chamem de tio quando estiverem em público. Ele também comprará muitos doces e coisas para elas se o obedecerem bem. Quando a família sai, Hao-Wei bate a cabeça na parede porque as crianças são literalmente reais. Aparentemente, Tada estava ocupado se masturbando para mencionar que os chocolates de Cupido podem realizar o desejo de uma pessoa ao longo do tempo, apenas se ela for verdadeiramente sincera sobre isso. Em linguagem humana, é chamado de materialização de delírios, que só pode terminar quando o efeito mágico dos chocolates é suspenso. Fora da escola, Yuan recebe uma ligação de alguém pedindo sua ajuda no escritório. Eventualmente, ela diz às crianças para esperarem por ela na escola e recomenda que fiquem no lugar. No entanto, o garoto Xiao Ming não a escuta e corre para encontrar Hao-Wei na escola com a irmãzinha atrás dele. Após alguns minutos, ela retorna ao campus e informa Hao-Wei que as crianças desapareceram. Honestamente, eu não sei o que mais ela esperava. Mesmo assim, Hao-Wei assegura a ela que tudo ficará bem. Por outro lado, Zitong encontra a menina chorando no quintal da escola. Após acalmá-la, ela promete ajudar a encontrar o tio Hao-Wei e o irmão dela no campus da escola. Enquanto isso, Ming causa estragos dentro do prédio da escola, estragando um experimento de ciências no laboratório. Ele continua o comportamento turbulento por toda a escola como se fosse dono do lugar. Após muita procura, Hao-Wei o encontra entrando furtivamente no vestiário feminino, provando que ele é realmente seu filho. Ainda assim, ele assume que as garotas não farão nada de muito ruim com a criança, mesmo que seja dele. As coisas vão bem até que Xuan vem à porta e o pega em flagrante no local do crime. Naturalmente, Xuan e as outras garotas o cercam, dizendo-lhes para pedir desculpas ou então suas bolas seriam esmagadas. De repente, Ming aparece do nada e puxa a saia de Xuan para salvar seu pai do bullying. Inesperadamente, ele diz a todos para parar de falar mal da criança e culpá-lo por tudo, o que desvia a atenção das meninas de volta para a punição dele. Mais tarde naquela noite, ele leva as duas crianças de volta para Yuan, deixando-a respirar aliviada. Para parabenizá-lo pelo trabalho bem feito, Tada começa a dar tapinhas nas costas dele, mas Hao-Wei prefere uma massagem nas costas. Logo depois, ele tenta explicar o fato de que as crianças deles têm cerca de 7 a 8 anos de idade. Isso significaria que eles se aplaudiram por volta dos 12 anos, o que é bastante impossível. No entanto, Yuan ainda acredita que eles são seus filhos e se recusa a entender qualquer lógica. Tada explica que essa questão só vai piorar, pois os desejos das pessoas que comeram o chocolate começariam a afetar as pessoas ao redor delas também. Ao perceber a hora, Hao-Wei se oferece para levar Yuan e as crianças para casa. Inesperadamente, ela não demonstra muita reação, porque já faz um tempo desde que ele voltou para a casa deles. Na casa deles, Hao-Wei se pergunta o que acontecerá com ele se a família de Yuan também for afetada pela magia. Como esperado, uma faca voadora vem de dentro da casa e com ela vem a mãe de Yuan, que é uma gata. Ela sai pela porta com um olhar assassino nos olhos e algumas palavras realmente ruins para ele em seus lábios. Com cada momento que passa, Hao-Wei está mais perto de fazer nas calças e fugir. No entanto, as mães de Yuan o prendem na parede usando a faca gigante de cozinha. Naturalmente, ele tenta explicar para essa tia gata que as coisas entre Yuan e ele são complicadas. Ainda assim, o nível de raiva dela dispara porque, aparentemente, ele deveria chamá-la de mãe. Neste ponto, até as duas crianças sabem que a avó está com vontade de puxar a orelha do pai delas. No final, Yan intervém na situação e diz à mãe que as crianças precisam terminar o dever de casa junto com o jantar. Ela faz questão de fazê-lo perceber que as coisas estão calmas por causa do pedido de Yuan. Por outro lado, Zitong se encontra andando de um lado para o outro em um estado de total confusão, pensando em como pedir um encontro a Hao-Yu. No entanto, ela não consegue se convencer a perguntar a ele pessoalmente. Eventualmente, ela decide perguntar a ele pelo telefone, mas novamente, as dúvidas sobre si mesma afetam sua confiança. De volta ao apartamento, a química entre o jovem casal começa a subir às alturas. Para adicionar mais fogo à chama já quente, a mãe dela menciona que vai dançar no shopping. E não, ela não é uma dançarina exótica. À medida que a noite avança, Hao-Yu começa a brincar com as crianças, mas Yuan os obriga a ir para a cama. Depois, a tensão e o desconforto entre suas pernas aumentam ao vê-la com uma roupa reveladora. Felizmente, ele recebe uma ligação de Zitong bem a tempo, antes que ele a aplaudisse. Os dois decidem sair para um encontro do fim de semana no parque de diversões. Quando a ligação termina, Yuan o obriga a fazer uma promessa, dizendo que ele levará as crianças ao parque no domingo. Instantaneamente, o cérebro dele se divide em duas partes. Uma representa o Yin e a outra representa o Yang. O anjo totalmente branco lembra-lhe que suas responsabilidades paternas para com os filhos são de máxima prioridade. Mas o lado diabólico diz que todo o cenário é uma farsa armada por Tada. Além disso, Zitong pertence a uma família muito rica, o que a tornaria a garota perfeita para ele. Os dois lados começam a lutar dentro de sua cabeça, mas no final ele decide seguir pelo caminho certo e concorda com o pedido dela. No final, ele liga para Zitong para cancelar os planos de domingo e movê-los para outro dia. No entanto, nesse momento ele hesita pelo fato de Zitong sempre viver sozinha. Além disso, ele percebe que ela começou a chorar, antecipando ser rejeitada por ele. Eventualmente, ele apenas diz a ela que o encontro começará no horário, diferente de antes.
No caminho de volta para casa, ele fica determinado a lidar com ambos os lados ao mesmo tempo. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, Hao-Yu e sua família entram no parque e ficam animados com as várias atrações na frente deles. Ele pretende começar pela roda gigante, porque permitirá que as crianças vejam todo o parque. Além disso, ele precisa se encontrar com Zitong exatamente às 10 horas, o que significa que ele tem 1 hora para desfrutar de todas as atrações. Na roda gigante, Hao-Yu mostra que tem medo de altura e então agarra uma coisa parecida com um poste que acaba sendo a perna de uma mulher. Naturalmente, ele leva uma surra do namorado da mulher na frente de todos. Na hora seguinte, ele passa cada minuto se divertindo com as crianças em vários brinquedos. Isso o leva a vomitar na lata de lixo, já que seu metabolismo não é adequado para brinquedos. Depois de dar uma olhada na capa, Hao-Yu corre para o outro lado do parque para encontrar seu segundo encontro. No caminho, ele verifica a hora novamente e supõe que Zitong se atrasaria um pouco, assim como as outras garotas. Para sua surpresa, ela já havia chegado ao local há algum tempo devido à extrema empolgação. Depois de se sentar, ele é forçado a se desculpar por tê-la mantido esperando todo esse tempo. No entanto, Zitong não liga muito para isso. Em vez disso, ela diz que essa data é muito especial. Instantaneamente, Hao-Yu fica animado com o fato de que a rica deusa da escola deles pode simplesmente confessar a ele. Apesar de querer confessar, ela não consegue abrir a boca devido ao nervosismo e constrangimento extremos. Do nada, um fotógrafo de rua se aproxima deles com a intenção de fazer uma sessão de fotos de casal. Naturalmente, Hao-Yu concorda com a proposta dele, mas os dois ficam em frente à câmera como se estivessem tirando uma foto de passaporte. O fotógrafo educadamente pede para eles chegarem mais perto, e depois aponta que os casais devem ser mais íntimos. Isso faz Hao-Yu pensar que não há chance alguma de uma garota rica como Zitong se juntar a ele. Inesperadamente, ela se agarra a ele e toca no braço dele com aqueles peitões. De repente, uma forte rajada de vento leva o chapéu dela, mas Hao-Yu consegue pegá-lo a tempo, ganhando um beijinho no rosto. Depois ele vai ao banheiro para voltar ao estado normal de mente. Lá, ele dá a si mesmo uma conversa de incentivo, dizendo que garotas ricas como Zitong nunca se apaixonariam por ele. Ele supõe que isso pode ser obra do chocolate cupido. No entanto, Tada deixa claro que os efeitos dos chocolates já passaram há muito tempo. Nesse momento, Tada menciona que ele é um dos protagonistas de harém mais densos na história do anime. Um tempo depois, ele se lembra que as crianças e Yuan ainda estão esperando por ele no parque. Para se proteger, ele vai a uma loja próxima para comprar um presente legal para eles. Inesperadamente, na loja, ele encontra um velho amigo Ye Jendong, revela que o ex-namorado de Shu-Li voltou ao Japão. Ele diz a Hao-Yu para cuidar das coisas por lá, já que Shu-Li estuda na escola dele. Além disso, ele acha que eles já estariam casados se o ex-namorado dela não tivesse interferido. Quando a conversa deles chega ao fim, Hao-Yu percebe que Xuan está fazendo cosplay com sua amiga na loja. Ele imediatamente pede a ajuda dela sobre um assunto, mas a outra garota interpreta as coisas de maneira errada. Enquanto isso, Zitong tenta ligar para ele repetidamente, pensando que sua abordagem repentina deve tê-lo assustado. Nesse momento, Xuan se aproxima dela e revela que Hao-Yu está ocupado com algo. Instintivamente, ela fica com ciúmes disso e percebe que Zitong e Hao-Yu estão em um encontro juntos. No entanto, Zitong tenta esconder a verdade dizendo que eles coincidentemente se encontraram. Além disso, ela deixa Sichuan constrangida perguntando se ela também está em um encontro. Enquanto isso, Hao-Wei vai até as crianças com um bichinho de pelúcia bonito apenas para encontrá-las chorando por causa de uma crise de sorvete. Como um pai responsável, ele decide participar de uma competição de perguntas e respostas para ganhar os cupons para um sorvete. Inesperadamente, ele responde a todas as perguntas sem sequer ouvir as perguntas completas e ganha o torneio. Dentro do restaurante, Yuan aprecia o fato de ter feito todos aqueles passeios com as crianças, apesar de temer alturas. Além disso, ele os tratou com essas coisas sem ter uma fonte de renda. No entanto, Hao-Yu corajosamente assume a responsabilidade e reconhece que eles também são seus filhos. De repente, sua natureza introvertida e calma lembra Yuan de alguém em seu passado. Por outro lado, as duas garotas andam pelo parque falando sobre coisas de meninas e fazendo uma a outra rir. De repente, Xuan vê Hao-Yu tendo uma conversa com Yuan, dizendo que ele irá alcançá-las em breve. Depois que ela sai, Xuan o leva para dentro do prédio para bater nele. Ela o chama de canalha por usá-la como distração para Zitong, para que ele pudesse se encontrar com Yuan. No entanto, ele rebate essa acusação dizendo que foi um encontro coincidente, assim como com ela. Ainda assim, Xuan não acredita nem um pouco nas palavras dele porque eles viram Yuan falando com ele com os olhos vermelhos, indicando que ela estava chorando. Por fim, ele os leva de volta à conversa com Yuan no restaurante para revelar a verdade. Aparentemente, Hao-Yu acha que é o momento certo para perguntar sobre o paradeiro do pai dela. Há algum tempo, ele percebeu que a mãe dela é mãe solteira que trabalha muito para sustentar para eles. Ele continua com uma pergunta, perguntando se ele até paga a eles pensão alimentícia ou os visita. De repente, Yuan se levanta com lágrimas correndo pelo rosto e se prepara para sair sem dizer uma única palavra. Hao-Wei pensou que ele poderia aprender sobre seu desejo oculto, o que o ajudaria a liberar o efeito mágico dos chocolates. No entanto, seus métodos de questionamento apenas pioraram as coisas. De volta ao presente, ele jura que suas intenções em relação a Yuan não eram ruins, mas as coisas simplesmente desmoronaram. Neste ponto, eles sentem pena de Yuan e suas mães, pois devem ter passado por muito. Xiaohuan então aponta que Hao-Wei é um idiota insensível. Ainda assim, ela decide deixá-lo escapar dessa vez, porque tudo foi uma coincidência. Antes de sair com Xuan, Zetong diz a Hao-Wei para tomar Yuan em sua posição triste. Em um café próximo, Xuan pergunta a Zetong sobre seus sentimentos em relação ao envolvimento de Hao-Wei com Yuan em tal nível. Com uma expressão triste, ela diz que Hao-Wei é muito compassivo com a situação infeliz de Yuan.
ela percebe que ele não teria ficado com ela mesmo se ela quisesse. Isso diz a Xuan que eles estavam realmente em um encontro juntos no parque e que o encontro deles não foi por acaso. Por outro lado, Yuan e as outras crianças continuam se divertindo no parque. Lá, Hao-Wei tenta se desculpar por sua franqueza e insensibilidade em relação aos sentimentos dela. No entanto, ela garante que tudo está bem entre eles e não há nada com que se preocupar. No meio da diversão, Hao-Wei pede ao mesmo fotógrafo da manhã para tirar uma foto do grupo. Tarde da noite, ele os deixa no apartamento para evitar problemas no caminho. Antes de entrar, Yuan o avisa, dizendo que ele nunca deve falar sobre o pai dela na frente da mãe. Isso o coloca em uma situação difícil, pois Hao-Wei não sabe por onde começar com seu desejo oculto. Ao olhar a foto do grupo, ele se lembra das palavras de Tada, sugerindo que o problema pode ser encontrado dentro da realidade falsa. No final, ele decide descobrir a verdade sobre o pai dela por conta própria. No dia seguinte, ele volta para a escola primária de Yuan, esperando que o professor dela possa ter alguma informação sobre o pai dela. Depois de passar por vários obstáculos, ele finalmente consegue entrar em contato com a professora. Ela revela que seu pai costumava buscá-la na escola, mesmo quando chovia. No entanto, ele os deixou depois de se divorciar da mãe de Yuan. A partir desse dia, ela começou a se distanciar mais do mundo e das outras pessoas ao seu redor. Apesar do professor não saber onde está seu pai, o que o deixa de mãos atadas. Ele acaba usando seus talentos especiais para entrar no banco de dados da polícia para fins de pesquisa. Acontece que enganar o policial e entrar sorrateiramente na delegacia não foi uma boa ideia, pois Hao-Wei acaba sendo pego no processo. Antes de começar a investigação, ele deixa claro que Hao-Wei não sairá da delegacia tão cedo. Poucos momentos depois, os dois começam a rir um do outro, dizendo que sempre quiseram fazer algo assim. Aparentemente, o irmão Yan conhece esse pequeno bastardo há muito tempo, por isso esse tipo de coisa já aconteceu antes. Como sempre, Yan acessa o banco de dados da polícia, mas garante que Hao-Wei perceba que tudo na tela é confidencial. Durante o procedimento, Yan pergunta se ele tem algum interesse por Yuan, mas Hao-Wei cala a boca antes de deixar escapar algo. Ele esclarece a situação, revelando que a garota está sentindo falta do pai, e tudo que ele precisa é de alguns números de telefone para ajudar em sua investigação. No caminho de volta, Tada o elogia por ser filho de um chefe da máfia que pode entrar e sair da delegacia como se fosse dono do lugar. No entanto, ele diz para parar de fazer trolling como Wish Speed e parar de reclamar. Depois de voltar para casa, ele percebe que seu pai e sua mãe estão sentados à mesa com uma expressão estranha. Ele pergunta se a casa foi assaltada ou se os cobradores de dívidas vieram pegar o dinheiro deles. Contudo, tudo o que seu pai diz é que os homens devem sempre permanecer fortes, não importa o que aconteça com eles. Algum tempo depois, Yueli entra no apartamento e o arrasta para dentro de um quarto. Hao-Wei implora ao pai por ajuda, mas ele permanece silencioso como uma estátua. Dentro do quarto, ela o empurra para a cama e diz que eles devem selar o casamento com um ensaio antecipado. Imediatamente, ele bate na porta e grita por ajuda. No entanto, seu pai permanece em silêncio e diz que os homens devem ter força de vontade. No meio da noite, ele vai ao quarto dela e a observa dormir de maneira muito fofa. Essa visão lembra a ele das memórias fofas que passaram juntos no ensino fundamental, quando Chun-Li costumava dar a ele sua lancheira. Naquele momento, ele recebeu uma ligação do irmão Yan, informando-o que o número havia sido recuperado. De repente, Chun-Li acorda de seu sono e o prende em um estrangulamento de pescoço, querendo saber sobre a pessoa que acabou de ligar para ele naquela noite. Na manhã seguinte, na aula, Chun-Li se aproxima de Hao-Wei, mencionando que a noite anterior foi bem agitada e que sua performance foi excelente. Esta revelação causa uma nova onda de rumores na turma, o que deixa Yuan bastante ciumento. Após o término da aula, Hao-Wei pega o telefone e começa a discar. Comente se você encontrou o easter egg. Ele risca todos os números da lista e chega ao último número de celular. Sem ele saber, a ligação chega ao pai de Yuan, mas ele não atende o telefone. No entanto, Hao-Wei persiste e continua ligando até que o pai de Yuan é forçado a atender a chamada. Para provocá-los, ele se revela ao genro e menciona que eles têm 2 crianças. Conforme a conversa deles avança, o pai de Yuan revela que ela não é sua filha biológica, o que o deixa completamente chocado. Quando a ligação termina, Tada aparece na frente dele, perguntando qual será seu próximo movimento e se ele continuará a investigação. Sem opção, ele decide visitar a casa de Yuan para confrontar a mãe dela. Inesperadamente, ele ouve uma discussão acalorada entre eles, o que faz Yuan sair pela porta furiosa. Ele tenta descobrir a verdade por trás da história, mas a mãe dela fecha a porta na cara dele. Naquele momento, uma senhora idosa da porta ao lado o chama para perto e revela toda a história ao seu ouvido, abalando-o profundamente. Depois de ouvir a história completa da velha senhora, Hao-Wei decide que se meter nesse assunto só causará problemas desnecessários para ele. No entanto, Tada ainda insiste em saber o que a senhora disse. Aparentemente, a mãe de Yuan estava em um relacionamento com um policial. No dia do casamento deles, o pai de Yuan recebeu uma tarefa urgente da delegacia, e assim ele a disse para esperar no cartório de registro civil. Infelizmente, ele não conseguiu sobreviver à tarefa dada por seus superiores, embora naquele ponto ela já estivesse grávida de Yuan. Como um sinal de amor, a mãe de Yuan prometeu tê-la, não importando as consequências que ela teria que enfrentar. Felizmente, ela tinha outro homem que uma vez a cortejou romanticamente, que concordou em se casar com ela e cuidar do bebê. Ainda assim, os pais dele estavam em completa negação do casamento, eles até o expulsaram de casa e o deserdaram. Após uma década de constantes discussões, ele percebeu que seus pais estavam envelhecendo, o que o forçou a se separar de Yuan e sua mãe. Inicialmente, ele não acreditou na história, mas Yan apareceu para confirmar o relato da senhora idosa. No final, a raiva de Hao-Wei chega ao auge, enquanto ele pensa que ambos os homens eram totalmente insanos e não conseguiam cumprir uma única promessa.
Ainda assim, a mãe de Yuan sabia no que estava se metendo, o que significa que ela só pode culpar a si mesma. Por isso, ele não se mete em assuntos que não lhe dizem respeito. Naturalmente, Tada defende o padrasto de Yuan, dizendo que ele mantém seu antigo celular porque Yuan e sua mãe ainda estão em sua mente. No entanto, a Wei não dá atenção e manda ela calar a boca. De volta à sua casa, sua mãe diz para ele se lavar para o jantar. Inesperadamente, ele aponta que eles não se importam com ele e bate a porta na cara deles dentro do quarto. Ele joga várias coisas pelo quarto para extravasar sua raiva. Entre todos os livros, ele encontra a foto do grupo do outro dia, o que o faz lembrar dos erros. Ele também lamenta ter falado com Tada de maneira tão dura, sem saber que ela estava escutando da janela. Eventualmente, ele aceita que desistir não é uma opção. A partir daquele dia, ele continua ligando para o padrasto de Yuan para tentar mudar sua opinião, mas nenhum de seus esforços dá resultado. À noite, Jang Tong visita o meio de café onde Swan trabalha meio período para se embriagar com café. Depois de pedir várias xícaras, ela revela que Hao Wei tem agido de maneira estranha, pois ele está sempre no telefone com alguém. Na manhã seguinte, Hao Wei se pergunta por que nenhuma das outras garotas o incomodou com seus problemas bobos. Inesperadamente, Tada revela que o efeito mágico dos chocolates do Cupido tinha um raio limitado. Imediatamente, ele pensa em usar essas informações para criar algum tipo de trapaça e se hack, embora Tada recuse essa ideia, dizendo que ela não vai deixar ele enganar o sistema como algum rato de Snapchat. Mais tarde naquele dia, ele busca as crianças na escola e segue para a área de pintura. Enquanto atravessa a rua, um caminhão desgovernado vem em alta velocidade em direção a Yuan, fazendo-o entrar em pânico. Depois de um tempo, a ambulância chega ao local e leva a vítima do acidente para o hospital. Enquanto isso, em outro carro, Jang Tong e seu pai discutem várias coisas sobre o avô dela. Ele acredita que ela não deveria visitá-lo em seu aniversário porque seus pensamentos são bastante antiquados. Conforme a conversa deles avança, o tio Shi reconhece o fato de que ele fez Jang Tong sofrer muito nos últimos anos. No entanto, agora ele irá trabalhar para reconstruir o relacionamento deles e viver com ela. De repente, Jang Tong sente o calor e a gentileza de um pai amoroso. Ao mesmo tempo, ela recebe uma ligação de alguém revelando que Yuan esteve envolvido em um acidente. Por outro lado, o padrasto de Yuan aguarda ansiosamente em seu escritório que Hao Wei ligue para ele. Momentos depois, ele recebe uma ligação no antigo celular informando que Yuan se envolveu em um acidente e que ele deveria vir o mais rápido possível. Em estado de pânico, ele desce correndo as escadas e pega seu carro para outra cidade, esperando ter a chance de encontrar Yuan. De volta ao hospital, os médicos usam a maca e levam a vítima para a sala de cirurgia. Tanto Jang Tong quanto Swan aguardam horas fora da enfermaria, esperando ouvir boas notícias dos médicos. Depois de um tempo, o padrasto dele chega ao hospital em completo estado de pânico. Ele pergunta à recepcionista sobre alguns detalhes sobre o filho dela. No entanto, ela não mostra nenhum sinal de conhecimento sobre qualquer estudante do ensino médio envolvido em um acidente. Eventualmente, ele entra em uma sala onde uma pessoa morta está deitada, pensando que é sua filha. Com lágrimas correndo pelo rosto, ele se arrepende do fato de não ter voltado para visitar sua filha enquanto teve a chance. De repente, ele se vira apenas para encontrar Yuan em pé sem um único arranhão. Acontece que Hao Wei a empurrou para fora do caminho bem a tempo, felizmente Tada veio em seu socorro, o que permitiu que ela escapasse do incidente com poucos ferimentos. De repente, ele se encontra em um espaço vazio, onde Hong e Ming se despedem dele pela última vez. Após alguns dias, ele recebe alta do hospital e espera voltar à vida normal. Um tempo depois, Shuali aparece em um carro de luxo para buscá-lo, logo após as outras 3 garotas aparecerem no hospital como sinais de seu afeto. No entanto, Shuali distrai brilhantemente as garotas e o sequestra do local usando seus 2 homens super fortes. Por outro lado, Tada acha que o coração de Hao Wei deve ter se mexido após este incidente. Pessoalmente, adoraria saber sua opinião sobre sua garota favorita e iniciar um debate na seção de comentários. Como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal se você um dia espera ter seu próprio harém.